Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nessa aula nós iremos resolver 5 questões do Enem 2019, né, na ordem que aparecem lá na prova cinza, tá certo? Se você quiser conferir, você entra no site do INEP e você pode abrir lá todas as versões do Enem, né, inclusive as que foram aplicadas para pessoas em situação de encarceramento, pessoas com baixa visão. Lá tem todas as versões, você pode baixar se assim você quiser, ok? E aqui nós vamos resolver algumas questões do Enem, tá certo? Usando essa ferramentazinha do Google, a Jamboard, tá? E eu vou começar resolvendo essa aqui na nossa primeira questão. Vamos lá, vamos dar uma lida nessa questão, tá? A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Disponível em www.gripnet.pt. Acesse em 2 de novembro de 2013 adaptado. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Então, aqui essa questão, basicamente, a gente tem que transformar isso aqui para notação científica, tá certo? Então, a notação científica é um recurso matemático que você tem para escrever números muito grandes ou muito pequenos de forma condensada, né? Um pouco mais curtinha, né? Mais fácil de se ler, ok? E a regrazinha aqui é a seguinte, pessoal, para escrever um número em notação científica. No caso aqui, o nosso número é muito pequeno, tá? Tá aí nas casas decimais, milímetros. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar uma vírgula aqui. Depois do primeiro número diferente de zero, que para esse número muito pequeno a regra é essa, tá? Vai escrevê-lo aqui, né? Retirando os zeros. Sempre multiplicado por uma potência de 10, né? 10 elevado a alguma coisa. Essa potência vai ser decidida da seguinte forma. Como esse número é muito pequeno, tá? E eu coloquei uma vírgula bem aqui, você vai contar os números que ficaram entre as vírgulas, né? A vírgula original do número e a vírgula que eu inseri aqui no número. Então, você conta 1, 2, 3, 4. Então, o número que vai vir aqui para a potência de 10 é 4. E como o número é muito pequeno, nós colocamos o menos aqui, tá certo? Então, em notação científica, esse número vai ser 1,1 vezes 10 a menos 4 milímetros. É dessa forma que se escreve esse númerozinho aqui em notação científica. Ok? Se for um número muito grande, pessoal, só para exemplificar aqui para vocês, vamos colocar, por exemplo, esse aqui, tá? Número muito grande só para exemplo. O que é que você vai fazer? Vai fazer da mesma forma, vai colocar uma vírgula depois do primeiro número diferente de zero, que no caso aqui é o 5, tá? Aí você vai escrever aqui todos os números diferentes de zero, né? Ó, esquece os zeros para trás por enquanto. E aí você coloca vezes 10, sempre multiplicado por uma potência de 10. E conta os números que estão depois da vírgula, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números depois da vírgula. Então, a potência aqui é 10 elevado a 11. E aqui é positivo, porque o número é muito grande. Então, quando você tem um sinal negativo aqui na potência, significa que essa expressão aqui está representando um número muito pequeno, ok? Quando é positivo, você está representando um número que é muito grande. Certinho? Então, o item correto aqui para nós marcarmos é o item D, né? D dessa questão aqui, tá? Ok? Então, vamos para nossa próxima questão, a questão número 137, certinho? Questão um pouco extensa, né? De início assusta, mas vamos fazer uma leitura e tentar traçar uma estratégia para resolvê-la, tá ok? Então vamos lá. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Isso aqui vocês estão familiarizados com certeza.
A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Ó, a defesa, né, eu vou chamar de Dzinho, é diretamente proporcional, ou seja, depende, né, é igual a alguma coisa, né? Quando é proporcional, existe um multiplicador aqui, tá certo, pessoal? Igual a um multiplicador vezes. Ele está dizendo que depende aqui do nível ao quadrado vezes a sua experiência, tá? Ok? Do nível ao quadrado vezes a sua experiência. Enquanto sua força de ataque, vamos chamar aqui de A, tá? A força de ataque é diretamente proporcional. Existe um outro multiplicador que eu chamei de K. Para não confundir e dizer que é o mesmo número, certo? Eu vou chamar de C aqui, ok? Existe um multiplicador porque é diretamente proporcional, tá? É diretamente proporcional à sua experiência ao quadrado do seu nível. É isso? A força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Experiência vezes o quadrado do seu nível. Nós escrevemos essa primeira expressão corretamente. Vamos dar uma verificada de novo. É diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, perdão. No caso aqui, você apaga esse. Na verdade, o quadrado vai ficar lá na experiência, né? Ele diz que é o quadrado da experiência. Então, está aqui a força de ataque e defesa. Todos os dois dependem do nível e da experiência. Só que esse aqui depende do nível e o quadrado da experiência, enquanto que esse aqui depende da experiência e o quadrado do nível, né? Tem essa diferençazinha. E esse númerozinho aqui, pessoal, é um multiplicador, tá certo? Quando disser que duas coisas são diretamente proporcionais, significa que uma é igual a outra vezes esse multiplicador. Que eu não sei o valor dele, por isso que eu usei uma letrinha aqui para representar. Aí ele diz que nenhum jogador sabe o nível e a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1, certo? Nesse jogo, cada participante se movimenta... Olha aqui, vamos aqui. No nível 1, certo? Ele começa com experiência 1, ok? E força de ataque 2 e defesa 2, né? Nível ele começa com experiência 1, força de ataque 2 e defesa 2. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seu nível em uma unidade, tá certo? Durante o jogo, o jogador 1, de nível 4... experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2 e experiência 6. Bom, pelo que parece aqui, a gente tem que comparar aí, né, o ataque do jogador 1 com a defesa do jogador 2, certo? E é o que a gente vai fazer agora. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Então, a gente tem que descobrir o ataque de J1 e a defesa de J2, para a gente poder tirar a diferença, né? A gente sabe que ele ganhou, é maior, mas eu não sei quanto é. E o que a questão está pedindo é a diferença, ou seja, você vai subtrair o valor dessas forças para achar o resultado. Então, vamos lá, o ataque de J1, tá? Pelo que parece aqui, pessoal, o multiplicador, certo? Ó, aqui, olhando aqui para o início aqui, ó, a gente tem que descobrir qual é o valor desse K e desse C aqui, ó.
Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1, ó, e possuem força de ataque 2. Se a força de ataque... Vamos lá. Força de ataque é igual a isso aqui, né? Aí ele dá as seguintes informações lá pra gente, ó. A força de ataque no início do jogo é 2. Ok? E ele diz que a experiência, tá? A experiência dele é 1. Ok? Então isso aqui é C vezes 1 vezes N2. Tá? E ele também começa no nível 1, né? Ó, tá no nível 1, isso aqui também vai ser 1. Então eu posso até substituir aqui logo, né? Ó, a gente está tentando descobrir quem são esses multiplicadorzinhos aqui. Então apaguei aqui, eu sei que ele está no nível 1, tem experiência 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, né? A gente chega à conclusão que o C, o multiplicador lá do ataque, é 2. Tá? E o multiplicador da defesa, pessoal, ele diz que a defesa é 1 no início, né? A gente sabe que a fórmula da defesa é essa. Substituindo D por 1, o K eu não sei quanto é que é ainda, o nível é 1 e a experiência é 1. A gente chega à conclusão que o K é igual a 1. Então o multiplicador aqui, pessoal, o K é 1 e o C vale 2. Certinho? A gente descobriu os valores do multiplicador porque ele deu essa informação aqui no meio, tá certo? Então toda a questão é relevante, você tem que só prestar atenção. Bom, como eu escrevi isso aqui em cima, vou apagar essa parte para a gente resolver lá embaixo. Então, continuando. Então, o ataque de J1 vai ser o multiplicador que vale 2, vezes a experiência dele de J1, que é 5, vezes 4 ao quadrado, né? Que é o nível dele. Então, é 2 vezes 5, que é o valor da experiência do J1, vezes 4, que é o nível dele ao quadrado, segundo essa fórmula que ele deu lá no início, tá? Então, o ataque dele é 2 vezes 5, que dá 10. 4 ao quadrado dá 16. 10 vezes 16 é o valor do ataque dele, que é 160, de J1. A defesa de J2 vai ser... Aqui o multiplicador da defesa é 1. O nível do J2 é 2. E a experiência dele é 6. Experiência ao quadrado, né? Experiência aqui na defesa você coloca ao quadrado. Então, esses aqui são os valores do nível, da experiência e do nível do jogador 2, certo? Agora a gente tem que calcular a defesa dele. Então, fica 1 vezes 2, tá? E aqui 6 ao quadrado dá 36. Multiplicando tudo aqui, pessoal, a gente vai obter o valor 72, certo? Mas não é isso que eu quero a diferença entre esses dois valores. Então, eu faço 160 menos 72. Subtrai aqui, tá? Ó. Fica 8. 15 menos 7 dá 8 também. Certo? Sendo assim, a diferença entre esses dois valores é 88. Então, nós marcamos o item B. Esse aqui é o item correto dessa questão. Extensa, mas não é uma questão difícil. É só extensa, né? Você tem que relacionar algumas informações bem importantes aqui para chegar na solução final. Essa aqui foi a nossa segunda questão resolvida aí do Enem, tá certo? Bom, agora vamos para a terceira questão do Enem, né? 2019. Questão de número 138, certo? Pelo que parece aqui, essa questão envolve um pouco de geometria, tá? Então vamos lá. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, tá? Então a área tem formato circular e o diâmetro desse círculo é 6 metros. E é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular, certo? E aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. Tem que aumentar em 8, ele quer aumentar em 8 metros, tá?
O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Então, ele quer saber se vai haver material suficiente para pavimentar a região que vai ser ampliada. Aqui ele está dizendo para usar o 3 no valor de π, né? A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque, aí a gente tem que definir se ele vai ser suficiente, se ele não vai ser e quanto é que vai faltar ou vai sobrar, tá certo? Bom, temos que analisar essa situação direitinho, né? Então, de novo, ele tem uma área pavimentada e tem um formato de um círculo de 8 metros de diâmetro. Então, é uma área circular, tá? Não vai ficar perfeito o círculo, só para a gente ter uma ideia. E aqui tem 6 metros de diâmetro, ok? É cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, certo? Mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros. Se eu quero aumentar em 8 metros isso aqui, certo? Ó, eu vou somar. 6 mais 8 dá quanto, pessoal? Vai dar 14, certo? Sendo assim, eu vou aumentar aqui a área circular, ó. Para aumentar 14, certo? Aumentar para 14, eu vou ter que aumentar a mesma quantidade dos dois lados, certo? Como eu vou aumentar em 8, então eu estou aumentando 4 metros para cá, certo? E 4 metros para o outro lado, certo? Ok? Bom, então, o condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros de área, tá? Bom, aqui já está pavimentado. Aqui no meio já está pavimentado. Ele quer saber se dá para pavimentar essa nova área aqui, né? Ó. Ok? Com esses 100 metros quadrados. Certinho? Bom, para a gente poder descobrir isso, pessoal, a gente vai usar aqui uma fórmula matemática, tá? Que é a área da coroa circular, ok? Como assim coroa circular, tá? Você percebe que essa região em volta forma o que a gente chama de coroa, tá? Eu não quero a área aqui do meio, eu só quero a área desse entorno aqui. Então, como é que eu faço para poder descobrir isso? Você vai usar a seguinte fórmula. Isso aqui é π vezes o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor, certo? Então, a área circular aqui vai ser π vezes o raio maior, pessoal, é metade do diâmetro. Como o diâmetro todo aqui está dando 14, o raio maior é 7, que é metade do diâmetro. E dessa menor que está no meio, o raio é 3, né? Já que o diâmetro dela é 6, o raio é 3. Sendo assim, π ele pediu para usar aqui nessa parte como sendo o valor 3. E aí você vai fazer o quadrado aqui, né? 49 menos 9. Então fica 3 vezes 49 menos 9 dá 40. 3 vezes 40 dá 120 metros quadrados. Então, a área da nossa coroa, dessa região externa, né, aqui, ó, do círculo menor e dentro do círculo maior, ela tem 120 metros quadrados de tamanho, ok? Sendo assim, ó, vamos lá. A gente já sabe que não vai ser suficiente. Então, aqui está dizendo que vai ser, aqui está dizendo que vai ser, aqui está dizendo que não vai ser. Vamos ler o restante da resposta. Pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros quadrados. Não é verdade, né? Então é a E. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Essa aqui é a nossa resposta correta da questão 138, né? A questãozinha que envolve aí a geometria da circunferência, do círculo, ok? Que é utilizando a fórmula da coroa circular. Certinho? Sendo assim, agora nós vamos para a próxima questão, certo? A nossa penúltima desse vídeo. A questão de número 139 do Enem, tá certo? Então, vamos lá. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias.
No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contando em minuto. Aí aqui nós temos o gráficozinho, né? Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Ok? Aqui, gente, para a gente poder responder essa pergunta, tem muita gente que olharia para o gráfico e responderia de imediato que é a 3, né? Só que ele quer o gasto de quilocalorias por minuto. Para a gente poder decidir isso, né? A gente tem que fazer essa relação. Nós temos que pegar as quilocalorias e dividir por minuto. E a gente vai ter essa relação. Certo? Então vamos começar aqui com a atividade 1. Eu sei que aqui, ó, 20 quilocalorias se dedicar 10 minutos ao exercício, né? Então eu vou dividir aqui para atividade 1. Vamos dividir 20 por 10, tá? Isso vai dar, ó, cortando aqui os zeros, 2 dividido por 1 dá 2. Então nós vamos chegar à conclusão que é 2 quilocalorias por minuto, ok? 2. Atividade 2, né? Gastando 15 minutos, você perde 100 quilocalorias. Então, é 100 dividido por 15, tá? Aqui nós podemos simplificar por 5, dividindo em cima e embaixo por 5. Nós vamos conseguir aqui o valor 20. E aqui embaixo nós vamos conseguir o valor 3. Ok? 20 dividido por 3, nós vamos ter aqui 6, né? Porque 6 vezes 3 dá 18, chega bem próximo. 0,6 aproximadamente. Se a gente continuar a divisão, dá uma dízima periódica, mas não é necessário fazer isso, né? A gente precisa só de uma boa aproximação aqui. Então aqui dá 6,6 quilocalorias por minuto. Essa aqui, né, que geralmente nós responderemos de imediato, que é essa, vamos verificar se de fato é isso mesmo. Então perde-se 120 quilocalorias se você dedicar 20 minutos a essa atividade. Então dá 120 dividido por 20. Ok? 120 dividido por 20, corta aqui os zeros, né? 12 dividido por 2 dá 6 quilocalorias. Então essa aqui já não era a resposta correta, tá? Ó. Por quê? Porque a gente já tem uma atividade aqui que queima bem mais calorias por minuto, né? Então, que já seria uma resposta incorreta. Já seria uma candidata à resposta incorreta. Vamos aqui para a atividade 4. 25, perde-se 100 quilocalorias se você dedicar 25 minutos. Então, atividade 4, você pega lá 100 dividido por 25, que vai dar aí facilmente 4 quilocalorias por minuto. Certo? Bem fácil, né? 100 dividido por 25. E por último, mas não menos importante, a 5, né? Com 30 minutos você perde 80 quilocalorias. Pode olhar aí no gráfico. Então, 80 dividido por 30. Corta-se os zeros aqui, tá, pessoal? Então, 8 dividido por 3 dá 2, sobra 2 aqui, 2,6 aproximadamente aqui quilocalorias por minuto. Então, na verdade, a resposta correta para esse nosso item é a atividade 2, né? A atividade 2 é a atividade que perde-se mais quilocalorias por minuto. Então, você marcaria aqui o item B. Certinho, pessoal? Beleza? Então, essa aqui é bem simples, né? A análise do gráfico aqui, tá? Se você estiver analisando um gráfico, nunca tire uma conclusão precipitada, tá? Sempre lê a questão direitinho, veja direitinho o que é para fazer para que você não tire conclusões precipitadas e acabe errando a questão. Vamos aqui para a nossa última questão, né? Última questãozinha. Essa questãozinha aqui que envolve matrizes, né? Quem aqui lembra aí de matrizes, né? Do segundo ano? Vamos lá. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos, tá? Os resultados foram representados na matriz.
Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas. Olha, aqui nas linhas, pessoal, a gente tem a quantidade de questões, certo? E é claro que nas colunas a gente vai ter os alunos, né? Então, isso aqui são as notas de um aluno, de outro, assim por diante. Então, a gente tem Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, nessa ordem, né? Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana. Ok? Peraí, vamos aqui. Então, desculpa, nessa matriz, elemento de 1 a 5 representa as quantidades de questões acertadas pelos alunos. Desculpa, então, na verdade é o contrário, né? Aqui, para cada linha, você tem um aluno. Alunos. E lá em cima, desculpa, lá em cima você tem os dias da semana, tá? Dias da semana. Ok? Então, segunda, Ana acertou 3, Beatriz, Bruno 3 e assim por diante, tá? Qual foi a quantidade de questões que ele aplica, né? 5 dias da semana, teste com 4 questões, né? O máximo que eles podem acertar são 4 questões. De segunda a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados, né? São os dias da semana que foram aplicados. O teste que representa a maior quantidade de acertos foi o aplicado na... Então, eu quero saber qual foi o teste, né, que representou a maior quantidade de acertos. Então, essa questão, pessoal, é bem simples. Tudo que você tem que fazer é somar a quantidade de questões acertadas em cada coluna. Ok? Porque eu quero saber em que dia da semana foi aplicado o teste com maior quantidade de acertos. Então, aqui eu posso fazer a soma aqui, ó. Na primeira coluna, ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 3, 11. O zero aí nem entra, né? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Aqui, acertou 2 nos 5 testes. Aliás, todos acertaram 2, né? Nesse dia da semana. Dá 5 vezes 2, que dá 10. Aqui nesse dia, 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10 também. Aqui, 1 mais 1, 2, mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10 também. 10 questões acertadas nesse dia. E por último, né, nós temos aqui 6 mais 4, 10. Então, olha, esses 4 dias aqui, o número de questões acertadas foram 10. Mas nesse primeiro aqui, que representa a segunda-feira, nós tivemos 11 questões acertadas, certo? Então, essa aqui é a solução dessa questão, tá? Nada difícil, é só você conseguir interpretar, por isso que é bom você praticar a sua leitura para conseguir chegar nessas informações que são importantes à resolução da questão, tá? Então, desde já agradeço, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí a resolução das questões. Se não tiver entendido, volta, né? Tenta colocar mais lento, se eu tiver falado muito rápido para você. E vai tentando resolver junto, tá certo? Porque isso ajuda bastante, isso ajuda na sua compreensão, tá? Tenta fazer sozinho também depois, tenta pegar outras questões dessa prova para fazer. E nossa meta aí é resolver pelo menos 30 questões dessa prova do Enem, ok? Então, obrigado e até a próxima.